Na manhã cedo de 1º de janeiro de 2012, em uma tranquila rua Zinfandel, no bairro de Grapevine Hollow, o clima festivo deu lugar à ansiedade e ao horror. Ashley Fallis, uma jovem mãe, estava sendo levada em uma ambulância. Sua vida estava por um fio após um ferimento de bala na cabeça. Seus pais, que haviam saído de casa por pouco tempo, entraram em pânico ao ver a casa cercada por policiais e socorristas, onde poucas horas antes reinava um clima de alegria e diversão. O que aconteceu naquela noite de Ano Novo? Apenas uma pessoa poderia saber a resposta: seu marido Tom, que estava no quarto no momento da tragédia. Mas a versão dele dos acontecimentos só começava a levantar mais perguntas do que respostas. A família de Ashley estava convencida de que conhecia a verdade. No entanto, os investigadores se depararam com inúmeras contradições e estranhezas. O mistério escondido atrás das portas daquela casa era muito mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. A noite festiva, que começou em 31 de dezembro de 2011, prometia ser familiar e tranquila. Tom e Ashley Fallis organizaram uma festa de Ano Novo na casa da rua Zinfandel. Os convidados dançavam, bebiam e se divertiam. Tom e Ashley pareciam um casal feliz. Há apenas uma hora, eles dançavam juntos, trocando olhares carinhosos para a alegria dos convidados. Mas tudo mudou à meia-noite, quando Ashley anunciou que ia sair para a rua com os parentes, o que irritou Tom. A briga começou de repente, na frente da família de Ashley, que eram os últimos convidados na casa. Tom começou a gritar com Ashley e seus parentes que tentaram protegê-la. Quando as tentativas de intervir não tiveram sucesso, os parentes decidiram ir embora, seguindo a orientação de Tom, que ao bater a porta foi para o quarto. Os pais de Ashley também decidiram deixar a casa, deixando o casal sozinho. Tom estava irritado com a interferência dos parentes em sua vida pessoal. Ele achava que Ashley não deveria sair para a rua com os pais, especialmente depois de eles terem bebido a noite toda. Tom exigiu que os pais de Ashley fossem embora. Após a saída deles, a tensão entre o casal só aumentou. Quando os convidados foram embora, Tom e Ashley ficaram a sós, e a discussão recomeçou já no quarto. Tom afirmou que a causa do conflito eram problemas acumulados. Ashley, por sua vez, declarou que faria o que achasse certo, independentemente da opinião dele. Tom insistiu que as ações dela eram ditadas pela influência da família dela. Ele estava perto do guarda-roupa, se preparando para vestir o pijama, quando ouviu Ashley carregar a arma que era guardada debaixo do colchão dela. Tom tentou perguntar algo, mas não teve tempo. Um tiro foi disparado. Os serviços de emergência chegaram ao local do incidente na manhã do dia 1º de janeiro de 2012. A polícia chamou investigadores do Departamento de Investigações do Colorado, por causa das acusações vindas da família de Ashley. Os pais de Ashley, Jenna Fox e Joe Redden, imediatamente culparam Tom pelo ocorrido, lembrando de sua raiva e agressividade naquela noite. À primeira vista, as evidências no local do incidente indicavam que Ashley havia tirado a própria vida. No entanto, os investigadores notaram uma série de detalhes que levantaram dúvidas. As molduras de fotos tortas e os objetos espalhados pelo chão podiam indicar uma luta antes do disparo. Também foram encontrados documentos de divórcio não assinados sobre a cômoda, o que confirmava a versão de problemas no relacionamento do casal. Tom e Ashley se conheceram na primavera de 2007 em um site de relacionamentos. Ashley era comunicativa e cheia de energia, e Tom se apaixonou por ela imediatamente. Ashley já era mãe de 2 filhas do primeiro casamento, e o relacionamento deles evoluiu rapidamente. Um ano após se conhecerem, eles tiveram um filho juntos e 2 semanas após o nascimento dele, se casaram. Em 2010, Tom adotou as filhas de Ashley e a família passou a viver junta. No entanto, até o final de 2011, a tensão na família aumentava. As filhas mais velhas de Ashley tinham 9 e 6 anos, enquanto o filho mais novo havia acabado de comemorar o 3º aniversário. O menino foi diagnosticado com hidrocefalia, o que exigiu várias cirurgias. Esse estresse afetou muito Ashley, que tentava lidar com as responsabilidades maternas e os problemas no relacionamento com Tom. Todas essas dificuldades criaram uma atmosfera tensa, que serviu de pano de fundo para os acontecimentos trágicos daquela noite de Ano Novo. Ashley Fallis foi demitida do Centro Médico do Norte do Colorado em 2010. O motivo registrado foi insubordinação, e os relatórios mencionavam seu comportamento agressivo.
apesar de ter sido demitida, Ashley entrou com uma ação judicial e ganhou uma indenização por demissão injusta, mas isso não a livrou de outros problemas. No ano seguinte, ela começou um breve romance com seu amor de escola, o que só agravou a crise em seu relacionamento com Tom. No mesmo período, Ashley procurou um psiquiatra. Ela foi medicada para reduzir a ansiedade e estabilizar o humor, pois estava tendo até 4 ou 5 ataques de pânico por semana. Essas dificuldades exerciam uma forte pressão sobre seu casamento com Tom. Apesar de Tom saber sobre o caso dela, ele não iniciou o processo de divórcio. Os documentos de divórcio, posteriormente encontrados pelos investigadores no quarto deles, foram redigidos pela própria Ashley ainda em 2009, quando já discutiam a possibilidade de separação devido aos horários de trabalho incompatíveis. No entanto, no final, eles decidiram manter a família unida. Nos últimos meses antes da tragédia, segundo Tom, o relacionamento deles começou a melhorar. Tom conseguiu um emprego estável. Ele conseguiu um cargo no departamento do xerife do condado de Wilkes como funcionário de uma instituição correcional. Ashley também encontrou uma maneira de lidar com as dificuldades. Ela começou a se apresentar em conferências, compartilhando sua experiência de criar um filho com hidrocefalia, ajudando outros pais. Algumas semanas antes do Ano Novo, Ashley fez um teste de gravidez em casa, que deu positivo. Isso foi uma surpresa, pois após o nascimento do filho, ela havia passado por um procedimento de esterilização para não ter mais filhos. Apesar da baixa probabilidade, ela acreditou que estava grávida. Ashley parou de tomar os medicamentos para a ansiedade e mudanças de humor para não prejudicar o bebê. No entanto, no dia da festa, 31 de dezembro, algumas horas antes da chegada dos convidados, Ashley começou a menstruar. Um novo teste de gravidez deu negativo, o que foi um grande choque para o casal. Esse dia começou com a discussão sobre a possibilidade de reverter as consequências da esterilização e engravidar novamente. Anteriormente, esse procedimento havia sido sugerido pela mãe de Ashley, mas agora a decisão era deles mesmos. Ambos queriam ter mais um filho, e as conversas sobre o futuro, diante de acontecimentos tão inesperados, criaram uma forte tensão emocional. A festa na casa de Ashley e Tom Fallis estava animada. Ashley, apesar do dia emocionalmente difícil, fazia de tudo para parecer alegre. Bebia, dançava, abraçava os entes queridos. Segundo seus pais, Joe e Jenna, a filha deles parecia feliz e forte. Como sempre, era difícil para eles acreditar que ela pudesse deixar seus entes queridos por vontade própria. No entanto, Tom dizia que por trás da aparência tranquila de Ashley havia profundas angústias internas das quais sua família não tinha conhecimento. Os investigadores prestaram atenção à versão de Tom sobre os acontecimentos daquela noite. O interrogatório dele começou com a descrição do dia, o resultado negativo do teste de gravidez e a discussão, que começou por causa de uma pequena discordância, quando Ashley decidiu sair com seus parentes. A discussão evoluiu para o tema de que Ashley ouvia conselhos de sua mãe com muita frequência. Tom insistiu que não queria continuar com esse assunto e só queria que tudo se acalmasse. Durante o interrogatório de Tom na delegacia, os investigadores notaram arranhões em seu pescoço e peito. Essas marcas levantaram suspeitas, pois poderiam ser indícios de uma luta. Tom explicou que recentemente havia depilado o peito pela primeira vez e coçou a pele devido à coceira, o que causou as marcas vermelhas. Quanto aos arranhões no pescoço, ele afirmou que eles poderiam ter surgido devido ao estresse. O interrogatório continuava e a tensão aumentava. Tom sentia que estava sendo acusado de assassinato e insistia em sua inocência. Ele afirmava que não atirou em Ashley e que não estava por perto no momento do disparo. Enquanto isso, os investigadores entrevistavam os vizinhos e examinavam a casa. A vizinha Chelsea Orrigo afirmou que ouviu Ashley gritar "Me deixa em paz" antes do disparo. Essa declaração colocou em dúvida as palavras de Tom. Quando os investigadores perguntaram a Tom sobre os gritos, ele negou e afirmou que nunca forçou Ashley a fazer nada contra a vontade dela. Ele disse que apenas pediu para ela não seguir os conselhos da mãe, que poderiam prejudicar o casamento deles. Os investigadores continuaram pressionando-o, observando que o ferimento na nuca de Ashley era tal que dificilmente ela poderia ter atirado em si mesma. Tom exigiu que fossem feitos testes de resíduos de pólvora em suas mãos para provar sua inocência. Ele também insistiu que as mãos da própria Ashley fossem examinadas para determinar se ela realmente poderia ter feito aquilo.
Apesar de suas explicações, os investigadores continuaram duvidando de suas palavras, considerando todas as circunstâncias estranhas e as evidências encontradas. Enquanto Tom estava na delegacia, Ashley Fales estava no hospital onde os médicos lutavam por sua vida. Algumas horas após a internação, eles informaram que ela havia falecido. Tom, ao saber da morte dela, ficou abalado. Ele afirmava que quando a segurava nos braços, via que ela respirava e acreditava que ela tinha uma chance de sobreviver. Após 3 horas de interrogatório, os investigadores não conseguiram obter uma confissão dele, mas também não puderam excluí-lo da lista de suspeitos. Tom ficava cada vez mais irritado, insistindo em sua inocência e dizendo que não poderia ter matado sua esposa. 4 dias após o incidente, a morte de Ashley foi classificada como suicídio. Embora os exames laboratoriais ainda não estivessem prontos, o perito legista concluiu que a morte foi voluntária. Após o encerramento do caso, a família de Ashley ficou em choque e indignada. Eles acreditavam que a investigação chegou a uma conclusão rápido demais. Na opinião deles, Tom recebeu um tratamento especial por causa de seu trabalho no sistema prisional, e isso influenciou o curso da investigação. No entanto, o trabalho de Tom em outra agência de segurança pública, que não estava relacionada à investigação, não permitia afirmar que ele tinha qualquer ligação com os detetives responsáveis pelo caso. O Departamento de Investigações do Colorado foi envolvido quase imediatamente, o que deveria garantir a objetividade da investigação, mas erros ainda foram cometidos. Tom não foi isolado de possíveis testemunhas no local do crime, o que violava o protocolo. Além disso, não foram colocados sacos em suas mãos para preservar resíduos de pólvora, o que poderia ter servido como uma pista importante. A família de Ashley criticou a qualidade do interrogatório de Tom, alegando que 3 horas não eram suficientes para o principal suspeito em um caso de assassinato. Eles acreditavam que os investigadores não consideraram Tom seriamente como suspeito, até que os pais de Ashley, Jenna e Joe, insistiram nisso. Somente após essa pressão, os investigadores mudaram sua abordagem, mas a investigação continuou superficial. No final, Tom foi autorizado a ir embora. Após a tragédia, Tom reuniu as crianças e se mudou para outro estado, para Indiana, para ficar mais perto de sua irmã. Ele entrou na universidade para obter o diploma de bacharel e, ao que parecia, tentava começar a vida do zero. Enquanto isso, os pais de Ashley, Jenna e Joe, não pretendiam parar por aí. Eles recorreram à mídia, exigindo justiça. Em entrevistas, eles falavam sobre o temperamento explosivo de Tom e enfatizavam que Ashley amava a vida e não poderia ter feito aquilo consigo mesma. Foi o repórter Justin Joseph quem encontrou uma nova testemunha importante. Era Nick Glover, um vizinho da família Fallis de 17 anos. Ele contou que no dia 1º de janeiro de 2012, estava em casa com amigos e viu ambulâncias e carros de polícia chegando à casa de Ashley e Tom. Nick também afirmou que ouviu Tom dizer aos pais: "Eu atirei na minha esposa". Além disso, Nick informou que passou essa informação ao detetive Michael Yates durante o interrogatório. No entanto, não havia nenhuma menção a esse depoimento nos relatórios da polícia. A ausência desses registros gerou novas acusações contra a polícia, relacionadas a possível corrupção e encobrimento. Supunha-se que o detetive Yates havia ignorado intencionalmente provas importantes para proteger Tom. Em abril de 2014, 2 anos após a morte de Ashley, a polícia de Evans reabriu a investigação. Novas acusações incluíam alegações de que o detetive Yates excluiu provas-chave e alterou o depoimento de uma das testemunhas para confirmar a versão de que Ashley havia tirado a própria vida. Representantes das autoridades negaram que alguém tenha recebido tratamento especial, afirmando que a investigação foi conduzida de forma imparcial. Tom Fales foi preso perto de sua casa em Indiana no dia 18 de novembro de 2014. Apesar da acusação de homicídio em 2º grau, ele continuou a afirmar sua inocência. Em meio à ampla repercussão do caso, em grande parte graças à investigação do repórter Justin Joseph, surgiram muitas perguntas na sociedade. Em particular, chamou a atenção os hematomas nas pernas de Ashley, que poderiam estar relacionados à lanterna encontrada na cena do crime.
Mais tarde, descobriu-se que essa lanterna pertencia a um policial que tentou prestar os primeiros socorros e não tinha relação com o crime. A versão da acusação era de que Tom, durante a luta, tomou posse da pistola Taurus de 9mm que Ashley guardava debaixo do colchão, encostou-a em sua cabeça e atirou. Em seguida, ele colocou o corpo dela no chão e ligou para o serviço de emergência. No tribunal, a mãe de Ashley, Jenna Fox, declarou que Tom se comportou de forma agressiva na festa de Ano Novo, usou linguagem grosseira, o que levou a um conflito. Tom negou essas acusações. Em seguida, durante o processo, foram levantados detalhes adicionais sobre o estado de saúde mental de Ashley e sobre a possível influência disso no desenrolar dos acontecimentos. Durante as audiências, uma parente próxima declarou que já houve casos de doenças mentais na família deles. Ela mencionou a avó e o tio de Ashley que tiraram a própria vida, o que gerou um debate acalorado entre as partes. A acusação usou esse fato como argumento para sustentar a versão de que Ashley tirou a própria vida voluntariamente. No entanto, a defesa concentrou-se no depoimento do psiquiatra de Ashley, que afirmou que, em dezembro de 2011, ela não apresentava sinais evidentes de depressão ou tendências negativas. Questões adicionais surgiram quando a defesa apresentou dados de que Ashley estava consultando 2 psiquiatras e um terapeuta ao mesmo tempo. Isso acarretava o risco de duplicação dos medicamentos prescritos. Os registros médicos confirmaram que Ashley tomava medicamentos que podiam causar efeitos colaterais, incluindo instabilidade emocional e distúrbios do sono. Esse fato trouxe incerteza na determinação do quanto seu comportamento poderia ser causado por seu estado de saúde e o quanto por circunstâncias externas. Os peritos judiciais envolvidos no caso também apresentaram conclusões contraditórias. Dan Gilliam, que possui muitos anos de experiência na análise de evidências, afirmou que Tom, o marido de Ashley, não poderia ter atirado nela. Ele fundamentou sua opinião dizendo que pessoas que cometem crimes em estado de forte emoção raramente se limitam a um único disparo. No entanto, Gilliam depôs no tribunal como testemunha de acusação, o que causou perplexidade em alguns observadores. Jonathan Priest, outro perito forense, tinha uma opinião diferente. Após examinar os materiais do caso e visitar o local do crime, ele concluiu que Tom estava em proximidade imediata de Ashley no momento do disparo. Priest argumentou sua posição dizendo que, se Tom tivesse atirado de uma certa distância, haveria vestígios de sangue mais evidentes no cômodo. Ele também apontou para o intervalo de tempo registrado pelos serviços médicos entre o disparo e o atendimento prestado. Segundo ele, isso poderia indicar que Tom agiu sob uma situação de estresse, mas a acusação interpretou isso como uma prova de culpa. As discussões sobre o estado de Ashley também abordaram suas dificuldades emocionais relacionadas às tentativas frustradas de engravidar. De acordo com o depoimento dos médicos, a laqueadura de trompas não excluía a possibilidade de gravidez, mas a autópsia confirmou que no momento da morte ela não estava grávida. No entanto, Ashley afirmou repetidamente que acreditava estar grávida 3 vezes nos 9 meses anteriores à tragédia. Essa convicção agravava seu estado emocional, o que foi confirmado nos depoimentos dos especialistas. Um novo desdobramento ocorreu com a reabertura da investigação em abril de 2014, 2 anos após a morte de Ashley. A nova fase da investigação foi acompanhada de acusações ao detetive Michael Yates. Ele foi suspeito de omitir intencionalmente provas importantes e de alterar os depoimentos das testemunhas oculares. Esse fato levantou dúvidas sobre a objetividade da investigação inicial. No entanto, representantes das autoridades policiais afirmaram que todas as ações foram realizadas em estrita conformidade com os procedimentos, rejeitando quaisquer acusações de parcialidade. Neste estágio, as partes continuaram a apresentar seus argumentos, enfatizando as divergências nas perícias e a influência de fatores externos no estado emocional dos participantes dos acontecimentos. Nick Glover afirmou que na noite da morte de Ashley, ouviu Tom confessar aos pais que havia atirado em sua esposa. Essa declaração tornou-se uma parte importante da acusação, especialmente depois que sua namorada, Chelsea Origo, prestou seu depoimento. A mãe de Nick Glover, Kathy, afirmou que Chelsea também ouviu Ashley gritar, "Me deixa em paz". No entanto, no tribunal, Chelsea declarou que não se lembra da briga, pois naquela noite ela havia bebido demais.
As palavras dela levantaram dúvidas quanto à credibilidade dos testemunhos, já que a reprodução exata dos acontecimentos daquela noite dependia de seu depoimento, que ela mesma considerava pouco confiável. Nick Glover, por outro lado, assegurou que se lembra claramente dos acontecimentos daquela noite, incluindo as palavras de Tom. Segundo Nick, uma confissão dessas é impossível de esquecer. No entanto, o detetive Michael Yates, que interrogou Nick no dia da morte de Ashley, acabou sendo alvo de uma investigação interna por não ter documentado essa suposta confissão. Yates afirmou que Nick não lhe fez tais declarações. Isso levantou questões sobre a completude e a precisão do trabalho da polícia nas horas críticas após a tragédia. Posteriormente, a comissão de investigação concluiu que não houve irregularidades por parte do detetive Yates, mas uma sombra de dúvida permaneceu. Durante o contra-interrogatório de Nick Glover, os advogados de defesa chamaram a atenção para seus depoimentos contraditórios. Eles destacaram que, após a suposta confissão de Tom, Nick continuou mantendo uma relação amistosa com ele, participando de eventos familiares, incluindo passeios e celebrações de Natal. Quando os advogados perguntaram a Nick por que ele não relatou suas suspeitas antes ou por que continuou se relacionando com Tom, ele respondeu mais de 90 vezes: "Eu não me lembro." Isso levantou dúvidas entre os jurados quanto à veracidade de suas palavras. Mais tarde surgiu outra testemunha no caso, o ex-vice-xerife do condado de Weld, Chris Graves. Ele afirmou que também ouviu a confissão de Tom. Segundo Graves, estando no local do incidente, ele ouviu Tom gritar: "Não posso acreditar que atirei nela, não posso acreditar que ela está morta." No entanto, a defesa imediatamente chamou a atenção para uma inconsistência em seu depoimento. Em primeiro lugar, no momento em que Graves afirmou ter ouvido essas palavras, no local do incidente havia muitas pessoas, policiais, vizinhos e parentes. Ninguém mais confirmou ter ouvido tais declarações. Em segundo lugar, Graves não deteve Tom no local do incidente, explicando que tais ações não estavam dentro de sua jurisdição. Dúvidas adicionais surgiram pelo fato de Chris Graves não ter feito nenhum relatório oficial sobre suas declarações durante 3 anos após os acontecimentos. Somente depois de um tempo significativo ele relatou o que teria ouvido. Mais tarde, Graves foi demitido do gabinete do xerife por falta de honestidade, o que minou ainda mais a confiança em suas palavras. A defesa chamou a atenção para esse fato a fim de questionar a objetividade do depoimento da testemunha. Muitas evidências físicas também não confirmavam a versão da acusação. Os testes para detectar resíduos de pólvora nas mãos de Tom não encontraram vestígios, o que era incomum para alguém que supostamente havia atirado. Ao mesmo tempo, resíduos de pólvora foram encontrados em ambas as mãos de Ashley, o que, segundo a defesa, indicava sua interação direta com a arma. Os arranhões no peito de Tom, que poderiam indicar uma luta, não continham o DNA de Ashley. Além disso, as raspagens debaixo das unhas de Ashley não mostraram a presença do DNA de Tom. Esses dados colocavam em dúvida a versão de uma luta física entre os cônjuges antes do disparo. Tom Fallis decidiu não depor em sua própria defesa, invocando o direito de não testemunhar contra si mesmo. O julgamento durou várias semanas. Durante esse tempo, foram ouvidos os depoimentos de mais de 40 testemunhas, incluindo amigos, parentes e peritos. A defesa concentrou-se na apresentação de provas que confirmavam o estado mental instável de Ashley. Em particular, foram discutidas suas inúmeras tentativas de engravidar, que não tiveram sucesso, apesar dos procedimentos médicos realizados. Segundo os médicos, a laqueadura a que ela foi submetida não excluía a possibilidade de gravidez. No entanto, suas tentativas de concepção eram acompanhadas de decepção e tensão emocional. Um fator adicional que agravava seu estado era a doença do filho, que exigia atenção e tratamento constantes. Isso criava dificuldades adicionais na vida familiar. Também foi levantada a questão do uso de medicamentos por Ashley, que poderiam influenciar seu estado psicoemocional. Entre esses medicamentos, havia substâncias que causavam efeitos colaterais, como insônia, irritabilidade e aumento da ansiedade. A defesa argumentou que a combinação desses fatores poderia ter desempenhado um papel fundamental na tragédia ocorrida. No tribunal, também foi discutida a demissão de Ashley do trabalho e seu possível romance sobre o país, o que, segundo os advogados, agravou ainda mais seu estado mental. As declarações finais dos advogados de defesa se concentraram na tentativa de explicar que as circunstâncias externas em
Os problemas médicos e emocionais de Ashley poderiam ter levado a uma tragédia. A acusação, por sua vez, tentou provar que as ações de Tom foram intencionais, baseando-se em depoimentos de testemunhas e evidências físicas coletadas. O processo judicial continuou, deixando muitas perguntas sem resposta. As cartas de despedida apresentadas pela defesa de Ashley foram uma reviravolta inesperada no tribunal. Nessas cartas, ela pedia desculpas a Tom, chamava a si mesma de fracassada e dizia que não podia mais continuar vivendo. A família de Ashley expressou dúvidas sobre a autenticidade dessas cartas, já que só souberam delas anos após sua morte. Os familiares afirmaram que não viram nenhum sinal de que Ashley pudesse ter escrito tais cartas e as consideraram falsas. Após 3 horas e meia de deliberação, incluindo uma pausa de 1 hora para o almoço, o júri anunciou seu veredito. Tom Fallis foi considerado inocente de homicídio em 2º grau e de todas as acusações relacionadas. Essa decisão foi uma grande decepção para a família de Ashley. Seus pais tinham certeza da culpa de Tom e entraram com processos contra a polícia de Evans, alegando que os investigadores esconderam ou falsificaram provas. Eles insistiram que o depoimento de Nick Glover em 2012 foi ignorado e que outros policiais que poderiam ter ouvido a confissão de Tom também permaneceram em silêncio. No final, seus processos foram rejeitados. Apesar do veredito de absolvição, a família de Ashley não aceitou esse desfecho e continuou convicta da culpa de Tom. No entanto, eles conseguiram manter contato com as crianças, obtendo o direito de visitá-las, o que lhes permitiu continuar fazendo parte da vida delas. Enquanto isso, Tom Fallis continua enfrentando dificuldades financeiras devido aos custos judiciais e tenta retomar a vida normal, continuando seus estudos. Após a tragédia, as crianças ficaram com Tom, que as levou para outro estado para recomeçar a vida e ficar mais próximo de sua irmã. Ele informou aos herdeiros que a mãe deles morreu em um acidente, mas pretende contar mais quando eles forem mais velhos. Apesar de todos os esforços para entender, a verdade permaneceu envolta em mistério. As perguntas se multiplicavam, e cada resposta gerava novas dúvidas. O caso de Ashley Fallis tornou-se um daqueles em que a linha entre a verdade e a mentira se apaga, restando apenas sombras de suspeita e omissões.